Bernard de Montreal, Jean-Luc Caillon, ao vivo 30 de agosto de 2020. Pois bem, é com muito calor no meu coração que agradeço a todos os ouvintes onde quer que estejam. E, claro, em primeiro lugar, ao meu querido Montreal e ao meu querido Quebec, mas também a todos vocês que me descobriram nesta ocasião ou que tiveram a oportunidade de me ouvir falar. É a única vez que intervenho entre vocês neste plano da forma e da densidade onde estão. Tive a oportunidade, por muitos e muitos anos, de me expressar sobre o que estava por vir e o que está por vir agora. E todos vocês estão diretamente nesta terra, confrontados com a verdade, a realidade e o real. Por muito tempo, falei sobre o aspecto involutivo e o aspecto evolutivo do homem de uma perspectiva dimensional, linear, temporal e espacial. Compreendam que na minha época, e como em todas as dos anciões, nenhum de nós teve a oportunidade de verificar e experimentar o que estava além da luz e além da inteligência. Hoje, para muitos de vocês, as coisas aparecem claras. Existe a forma, existe o tempo, existe o espaço e tudo isso passa e retorna. Tudo isso está relacionado às suas reflexões, à sua memória. Nenhuma memória e nenhuma reflexão podem permitir que você experimente a inteligência. A inteligência é pura. Não depende de nenhum cenário, história, memória. Obviamente, na perspectiva linear temporal, havia obviamente essa noção de evolução, de transformação. Superar o bem e o mal para chegar à verdade, que não conhece o bem nem o mal. O bem e o mal estão definitivamente sujeitos à forma, à competição, à predação e, acima de tudo, à ilusão. O que você nunca vai passar. Você é pura inteligência e nós, humanos, seja no meu tempo ou no seu, não temos que nos submeter a nenhuma autoridade, a nenhuma lei, a nenhuma moralidade, que pertencem à ilusão de tempo que passa e espaço que se desdobra. Hoje, só você é real, como todos os anciões lhe disseram. Vocês estão todos dentro uns dos outros com a mesma igualdade, a mesma intensidade. E hoje, todos vocês têm a oportunidade de se encontrar além de toda a memória, de toda a reflexão e de toda a antecipação de qualquer futuro. E ainda hoje, depois do evento de ontem celebrado em diversos continentes, repito hoje, pois nas minhas últimas entrevistas, você não viu nada. Tudo será feito no jogo do bem e do mal, para que todos os seus pontos de referência não possam mais existir e não possam mais ser um ponto de apoio para qualquer reflexão ou memória, tal é a liberdade. Ela está no momento. Ela não está em nenhuma raça raiz que está chegando ou já chegou. O mundo da forma, bem aqui nesta densidade ou em qualquer densidade que seja, está apenas passando e não é o real. O real é imutável. Ele não conhece a forma. Ele não conhece o tempo. Ele não conhece o espaço. Ele só conhece a verdade. E a verdade não tem nada a ver com o bem e o mal. O que já vislumbrei e experimentei na ilusão de outras dimensões deve, hoje, aparecer ainda mais claramente para você. Você é o todo sob a condição de aceitar irrevogavelmente que tudo o que você jogou no mundo da forma, nesta densidade como em toda a densidade, não é de forma alguma um reflexo do real. Então, é claro, existiram seres, ditos espirituais, encarnados nesta terra, que permitiram que você se agarrasse, se assim posso dizer, a um intangível que é um real. Demorou para isso passar por inúmeras histórias, inúmeros ciclos, para perceber e viver a verdade, que nos era inacessível e que ainda foi sentida por muitos, até pelo comandante. Hoje você pôde vivê-la. Você pode aceitar e não precisa de ninguém. Tive a oportunidade de dizer isso quando estava em meu limitado corpo de carne. Apesar de todas as visões, apesar de toda a inteligência, eu diria hoje que você é anterior à inteligência. O real não tem forma. O real não diz respeito às historias que só passam e que te acorrentam neste processo da alma moroncial, desta alma que te levará a juntar-te a um coletivo, a cenários.
Mas, visto do ponto de vista cósmico, a alma não tem realidade e o espírito é o espírito. Não misture o espírito com a espiritualidade, especialmente nestes tempos. Você deve se libertar de todas as ilusões e todas as falsas seguranças. E a primeira das seguranças ilusórias, em que todos corremos sem exceção, é o que chamamos de sociedade. Todas as civilizações sem exceção e sem nem mesmo retroceder em outros ciclos, todas surgiram, todas tiveram crescimento, diminuição e morte. Nenhuma sociedade, nenhum corpo e nenhuma forma são verdade. Aceite essa suposição, não reflita sobre isso e, nesse ponto, você vai vivê-la. Muitas vezes chamei sua atenção para os chamados mundos da espiritualidade. Você acredita que um arcanjo é capaz de experimentar ou sentir o que um humano sente? Não. Eles podem apenas guiá-lo através de sua própria visão, seu próprio cenário, mas não é o cenário humano. O homem está cativo dentro da forma. Não precisa evoluir a partir do momento em que o mistério cósmico é experimentado. E o mistério do cósmico é que ele também é uma ilusão, assim como a densidade que experimentamos. Mas a diferença essencial com essas densidades etéreas é que nós, humanos, no momento em que colocamos nossos pés, alma e espírito dentro da forma desta densidade, estamos presos porque não vamos ver, porque não sentimos a verdade. Estamos presos pela alma coletiva e memorial de nosso país, de nossos membros, seja o que for. A verdadeira liberdade, a verdade única e indissolúvel que não tem começo nem fim, está além de qualquer coisa que possa ser representada por qualquer forma ou cenário. A armadilha é terrível. Foi concebido, e hoje vocês o sabem, desde os primeiros momentos da criação que, recordo-vos, está fora de todo o tempo, de todo o espaço e está presente em todo lado. Hoje, a resolução individual, e eu específico não apenas o coletivo da humanidade, mas de todo o drama da criação, está sendo vivida neste exato momento nesta terra. E quando você compreender, ao vivê-la, que o que você chama de sociedade não está aí para você, mas para aprendi-lo de qualquer maneira possível. No momento em que você organiza sua vida em torno de um passado, com base no aprendizado, você não pode mais ser livre. O real não está mais acessível a você de forma alguma. Você é forçado a confiar em elementos memoriais de sua própria alma, a alma coletiva presa da humanidade ou de um país, mas também está preso pela própria organização da sociedade como um todo. Enquanto você acreditar, em um nível ou outro, que o propósito da sociedade humana é viver juntos e perpetuar o sonho, então você está completamente errado. O tempo está na emergência. Você pode ver isso claramente no que está acontecendo na superfície deste mundo, e também posso dizer que a emergência cósmica é muito real. Todas as consciências fragmentadas e separadas que emanam da consciência única estão, eu diria, não à sua espera, mas à sua escuta. O homem não está em uma posição periférica, mas em uma posição central no jogo da criação, mas também no jogo da predação. Esteja muito atento, desde o momento em que você aparece na densidade desta terceira forma dimensional como ser humano. Você só pode estar sujeito à memória e à reflexão. Não há espontaneidade nisso. Eu diria que o real é aquilo que é espontâneo, que não depende da sua opinião, das suas decisões ou dos seus desejos e muito menos dos seus medos. Em um momento em que o chacal é finalmente denunciado e em um momento em que os humanos estão abrindo seus olhos, não para a mentira cósmica, mas para a mentira da sociedade, você pode dizer a si mesmo que o que está acontecendo neste canto local do universo da criação, neste microcosmo chamado Terra, reverbera até o infinito do macrocosmo. Você está, lembre-se, em uma posição central. Você está em uma posição de decisão. A criação, o sonho, a evolução foram criados para a necessidade do cenário, para a necessidade do sonho.
Eu afirmo, hoje tendo finalmente vivido isso, que tudo isso são apenas histórias. Como você conta a uma criança uma história para que ela durma. As histórias que são contadas a você desde tempos imemoriais existem apenas para mantê-lo em um estado de hipnose, em um estado de estupefação mental. Então, é claro, vocês criaram anjos, arcanjos, dimensões, mas fomos nós que os criamos aqui na Terra, todos juntos. E há apenas, como diria Nisargadatta, o real que é eterno, tudo que passa não é verdade. A grande diferença em relação ao que pude entregar a vocês com a psicologia da evolução foi, acima de tudo, torná-los conscientes da história como outros anciãos antes de mim já faziam há muitos anos. Tudo isso para vos orientar com vosso assentimento à única verdade, ao real. Hoje, o que você vê no palco deste mundo? Existem prós e contras, em todos os níveis. Existe o bem, existe o mal, e cada um, de seu ponto de vista, faz o bem e recusa o mal. Mas o mal de um é o bem do outro. E o bem de um também é mal do outro. Enquanto você não for independente, o que você chama de autonomia, enquanto você acreditar que deve depender de uma autoridade, seja ela legal, moral ou dita espiritual, você se submete às suas criações. Não há espaço de liberdade e nenhum espaço de real nessas quimeras. Você não precisa de visões, não precisa de reflexões, não precisa de emoções ao contrário do que é incutido em você, durante todo o ano, por todos os professores, para vivenciar suas emoções. Isso é heresia. A emoção nutre a alma às custas do espírito. O espírito é real. E hoje, nenhuma espiritualidade, nenhuma religião, nenhuma experiência de nada, mesmo o mais brilhante, permitirá que você seja livre. A única liberdade é quando você rejeita a mentira planetária e também a mentira cósmica a qual você não teve acesso. A liberdade e a autonomia não são uma questão de disposições materiais ou mentais. Redescobrir o real é redescobrir sua identidade além de todas as formas. É realmente e concretamente viver a liberdade o que quer que seja imposto a você na mentira planetária como na mentira cósmica. Tornar-se novamente criança, virgem de toda a memória, de toda a reflexão e também de toda a projeção, que alguns tentaram fazer você compreender na Terra, além da história espiritual, e que tem sido chamado o instante, o presente, o inesperado, é a chave. Enquanto você não estiver preparado para o inesperado, você não pode experimentar a realidade. Você ainda está na projeção, você ainda está com medo e ainda tem medo do sofrimento, pelo seu trabalho, pelo seu corpo, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu aluguel, pelos seus impostos, por comer. Não vês que todas as sociedades, em todos os tempos, que quiseram federar, criar, organizar um modelo de sociedade, mesmo que seja baseado em dados astrológicos, como certas civilizações, mesmo que seja baseado em matéria, em predação, no que você chama de capitalismo ou liberalismo ou mesmo comunismo, não são de nenhuma utilidade para você se descobrirem. Pare de engolir tudo relacionado ao mundo das formas, ao mundo das emoções e ao mundo do pensamento. O supramental, como o chamei, não tem nada a ver com tudo isso. O que você chama de ágape, beatitude, a morada da paz suprema, todas essas palavras simplesmente refletem o humano que encontrou o real. Enquanto você não estiver estabilizado no real, você sofre, suas emoções, seu corpo, seus pensamentos, suas histórias, seu passado, suas projeções para qualquer futuro que você possa ter, mesmo que seja apenas amanhã, e nessa hora você não está mais disponível para o inesperado, para o que está aí, eu diria, ao alcance da mão, ao alcance do coração, ao alcance da vista. O tempo acabou para a procrastinação, pesando os prós e os contras. O tempo é para a autenticidade, espontaneidade, disponibilidade imediata no momento que deve ser total.
seja olhando para uma flor, ajudando um irmão ou irmã humana, lutando para viver. O que tem que ficar dentro de você é aquela lucidez de inteligência, o que significa que você nunca mais será capaz de confundir ilusões com a verdade. Apenas observe, como o comandante Nisargadatta disse, observe o observador. Você nem mesmo é quem vive o que deve ser vivido, você é anterior a isso. Mas enquanto você alimentar o sistema, a sociedade, a memória ou as projeções, hoje você vai sofrer. Porque é o jogo da inteligência do real para trazê-lo de volta à essência e ao essencial, além do mundo das formas, além das dimensões, além de toda a aparência e toda a visão, para a beleza inefável da verdade. Hoje, em comparação com 15, 20 anos atrás, vocês têm a possibilidade, improvável para a minha época, cada um de vocês, seja qual for a sua idade, assim que largarem as suas pretensões de saber, as suas reivindicações memoriais, as suas pretensões emocionais ou mentais, então, nesse momento, você está totalmente livre. A mentira planetária está sendo divulgada e repito, vocês não viram nada. Você ainda não experimentou nada do que está acontecendo nos próximos 4 meses à sua frente. Eu te aviso. Não é mais hora de jogar o jogo do bem e do mal. Não é mais hora de querer refinar qualquer percepção ou vibração. É hora de ser justo e autêntico. Não depender mais de nada não significa se isolar, mas ver as coisas com clareza, porque quando você vai descobrir a totalidade da mentira planetária e vai muito longe, vai tudo bem além do que vocês chamam de arcontes, isso põe em questão e responsabilidade toda a criação, o que é chamado de consciência, dos mundos da forma, dos mundos do tempo. Tudo, no nível da mentira planetária, irá irreparavelmente nos próximos dias trazer você de volta à mentira cósmica, a mentira de todas as religiões sem exceção, a mentira de todas as espiritualidades sem exceção. O real não precisa de história. A inteligência real não precisa de forma. O que você chama de paraíso branco é apenas a atualização da mentira cósmica e suas ligações com a mentira planetária, de modo que você está realmente na liberdade que você é e não mais sujeito a qualquer memória, a qualquer redundância ou mesmo para qualquer futuro. Se você está lúcido, se aceita ver as coisas, bem aqui em sua vida, no que está acontecendo na sociedade, não poderá mais mentir para si mesmo. O que quer que você pense hoje, esteja você em paz ou com raiva, que você está em constante crise quando vê o que está sendo feito a seus pais, seus filhos, seus amigos, por um grupo de seres humanos, que não tem nada de humano, isso você ainda não vê. Você foi informado sobre isso pelo comandante, muitos anos atrás e você verá os fios que movem os fantoches e vai entender que, você também, existem fios que o mobilizam. Essas cordas vêm da memória, da alma, da sua, mas também da de seu país, de suas crenças, do caminho que você percorreu nesta vida, de tudo a que se acostumou, feliz como infeliz, é um obstáculo formal à liberdade total. O real está além do bem e do mal, mas primeiro foi necessário, nestes últimos 40 anos, tomar consciência da mentira planetária, ver que o mal não é necessariamente mal e que o bem não é necessariamente bem. Se você ainda está sujeito a essa dualidade do bem e do mal, você nunca atravessará a mentira planetária e muito menos a mentira cósmica. A autonomia, tornando-se o soberano integral de quem você é, não pode acomodar nenhuma mentira planetária, muito menos cósmica. Hoje, em poucos dias, a mentira cósmica do mito da criação, como diria Nisargadatta, a mentira planetária que até agora parecia a muitos de vocês totalmente separada, mostrará sua ressonância comum. Tudo que o sujeita ao nascimento e à morte, tudo que o sujeita à carne, tudo que o sujeita à memória, não é real. Contanto que você alimente isso de alguma forma, como poderá ser livre? Não é uma questão de idade, não é uma questão de doença ou saúde.
Como foi dito pelo comandante, mas em um nível cósmico agora, haverá medo ou amor, sofrimento ou amor, mas você deve, como foi dito, passar por tudo, acolher tudo porque integralmente a totalidade do que você vê, foi criada apenas por você, para você e para este momento, e foram vocês que criaram em todos os níveis, planetários como cósmicos. Durante minha vida, falei contra as comunicações que vocês agora chamam de canalizações. É a verdade. Tudo que vem como informação hoje, os chamados planos sutis ou invisíveis, só pode levar você ao desconcerto, à confusão e certamente não ao real. Porque se você colocar sua confiança em uma autoridade externa, cósmica ou mesmo planetária, você não poderá ser livre. Olhe para a sociedade, onde quer que você olhe, seja em Quebec, seja no Canadá, nos Estados Unidos, ou mesmo aqui na Europa, você verá sempre a mesma mentira, a necessidade de se apropriar, a necessidade de dominar, e não só no Estado, mesmo nas famílias, perceba. Tudo é feito para mantê-lo na mentira do irreal até hoje, e enquanto tudo isso não for iluminado, consumido por completo, e não apenas no nível planetário, mas no nível da criação em sua totalidade, falar de liberdade é inútil. Todos os humanos que viveram, eu diria por 30, 40 anos a verdade, além de qualquer dogma, qualquer escola, qualquer ensino, todos dizem a você a mesma coisa sem nenhuma exceção, você deve abrir mão de toda a sua bagagem que você nomeia espiritual, você deve parar de alimentar até mesmo as experiências mais divinas que você teve, não como algo verdadeiro ou falso, mas como algo que literalmente bloqueia você, literalmente congela você e o impede realmente viver e ser essa inteligência real, essa chamada inteligência da luz. A luz é inteligência, a consciência aparece na luz, mas ela não é a luz. Tudo que é memória, tudo que se refere a uma aquisição ou perda não pode ser verdadeiro. É uma visão fragmentada ligada ao desdobramento da criação ao longo do tempo, e de acordo com diferentes espaços e densidades, o que vocês chamam de dimensões. Mas enquanto houver densidade de qualquer tipo, haverá subjugação à forma, você está na forma, mas não é nenhuma forma. Simplesmente aceite, você não pode protestar isso, mas se você aceitar em sua cabeça, se você aceitar sinceramente, não para parar as emoções, os pensamentos, as memórias, mas para deixá-los aparecer e desaparecer sem ali se interessarem, você está livre, mas instantaneamente. Se você não é livre hoje, se existe um sofrimento que está ligado à idade, à doença, à sociedade, aos seus filhos, aos seus pais, é porque você acredita ainda na forma, você não está no real, você ainda está, quaisquer que sejam suas experiências, qualquer que seja a abertura de seus chakras ou suas ondas de vida, ou portas, estrelas, você ainda está sujeito a uma história, mas você não é nenhuma história. Você não precisa acreditar em mim, eu também especifico que não intervenho como canalização, ou como um canal de mim mesmo através de outro corpo. É a inteligência real que fala com você, que não conhece o tempo nem o espaço. É o mesmo para Nisargadatta com o nome de Bidi. Você acredita que aquele que é absoluto, mesmo que se apoie na identidade que teve, hoje, isso é apenas uma distração para mostrar a você algum tipo de lógica muito humana, mas o que foi necessário para você ganhar confiança em si mesmo. Você é grande, você é muito maior do que toda a criação, muito maior do que a maior de todas as mães geneticistas, muito maior do que a maior mãe geneticista ou mesmo dos arcontes. Você não precisa ser limitado por uma forma, embora você esteja nesta forma e neste molde, nesta prisão da alma. Aceite-o hoje, mesmo que não o viva, e você verá quase imediatamente que a realidade se revelará, que você não poderá mais ser enganado, nem por você, nem pelos seus pensamentos, nem pelas suas emoções, não por ninguém dessa densidade, ou de alguma densidade espiritual que seja muito menos tangível e muito menos real do que a densidade em que estivemos nesta terra.
não somos apenas aqueles que buscam a luz, a verdade, mas realmente somos a verdade. Fomos colocados para dormir, nós mesmos adormecemos. Acreditamos que algo precisava ser feito. Sim, no meu tempo e temos feito com outros, é de mostrar a mentira planetária, a verdade sobre a mentira cósmica. Tive a oportunidade de dizer que nos anos 95 até 2000 você será informado depois, você está neste período. Portanto, olhe para si mesmo, olhe para si mesmo. O que você está correndo atrás? Atrás do dinheiro, da saúde, do seguro, para evitar a velhice. Tudo isso é cinema. Se você estiver realmente lúcido e em total acordo com isso, não há mais nenhuma razão para que esta sociedade, este mundo, seus próprios pensamentos ou suas próprias emoções, ou sua própria história como personagem, possam conter você, lhes limitar a liberdade que você experimenta. Muitos de vocês vivem o que chamam ágape, o estado de lucidez, o estado de realidade que expressam, certamente através de uma forma limitada, mas vivem o ilimitado. Naquele momento, como alguns te disseram, você só conseguirá rir e sorrir depois de ter chorado por muito tempo, porque isso não acabou, é apenas um começo, e o evento que aconteceu ontem em diferentes partes do mundo, obviamente, será ampliado. Lembre-se desta data de 29 de agosto, e quando você olhar novamente, se tiver a oportunidade para esta data em algumas semanas, então você realmente entenderá o que aconteceu. Não é apenas uma necessidade de liberdade dentro da sociedade, não é apenas uma exigência de se opor a isso ou aquilo, é a compreensão definitiva de que você está além de toda forma, toda contingência, qualquer limite, tudo que te assusta. O ser humano é um ser de medo porque o medo foi cultivado, todos nós o cultivamos juntos, mas foi necessário para sair da mentira. Este mesmo corpo é uma mentira, a tua própria identidade é uma mentira, não há realidade nisso. Hoje vocês estão conectados, vocês mesmos são a ressonância, vocês são a inteligência que não pode ser de forma alguma sobreposta à inteligência como vocês chamam de normal da mente, e além de todos aqueles de vocês que já ouviram ou quem o vive sabe muito bem que não dependem de nada nem de ninguém. Não pode haver medo da doença, não pode haver medo do sofrimento, não pode haver medo do amanhã ou da falta. Se esses pensamentos estão passando por você por algum motivo, significa que você não está no real, que ainda acredita em seu personagem, ainda acredita que tem algo a fazer, a realizar. Mas a inteligência do real nada tem a ver com qualquer realização, é muito mais na ordem da constatação, na ordem da observação, que esta sociedade te conduz ao nada, que esta sociedade te leva ao sofrimento. E é o mesmo enquanto você imaginar uma diferença entre você e seu pior inimigo. Tudo isso é medo, eu diria até que o assassino que te mata de fato te liberta. Você julga pelas aparências, todos nós julgamos nesta terra de acordo com os fatos e nunca de acordo com a verdade, nunca de acordo com o real. O real não tem nada a ver com sua forma, nada tem a ver com a história dos ciclos desta terra ou de qualquer criação, o real é o real. Ele é leveza, é alegria permanente de que nada pode apagar nem o pior sofrimento, nem mesmo a pior perda. E além do mais não há perda, é uma restituição total, eu diria, ad integrum, ou seja, na totalidade de quem você sempre foi. Já não haverá refúgio para sonhar, seja aqui nesta densidade ou dentro de todas as densidades que pareciam existir. Você não existe, você é simplesmente a decoração, o ambiente, as leis, a moral, a espiritualidade e a psicologia humana básica eram apenas chamarizes. Este é um momento em que você tem que aceitar essa nudez total. É assim que você acolhe o inesperado, é assim que você acolhe o real que você é e é assim que você é inteligente.
Mas enquanto a sua inteligência mental lhe servir para explicar uma manifestação, uma causalidade, um devir ou um passado, você nunca estará na alegria. E isso é exatamente o que acontecerá nos próximos meses. Isso é tudo o que você ainda acredita. Seu corpo, sua família, seu apartamento, sua casa não significará mais nada para você. Quanto mais você progride em desmascarar a mentira cósmica e essas inter-relações com a mentira planetária, mais ela será tirada de você, mais leve você se sentirá e mais real você será. Na época, alguns disseram: ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Hoje, mais do que nunca, você se depara com isso. As forças demoníacas, quaisquer que sejam os nomes que você der a elas, mas também as forças da luz, quaisquer que sejam os nomes que você der a elas, assinaram há muito tempo o que você poderia chamar hoje de um evangelho muito particular, que não é o evangelho de Cristo, mas sim o evangelho de Satanás, para que o sonho, a história, a mente, as emoções, as densidades, os povos, as diferentes linhagens da criação se reúnam em um momento conjunto, permitindo o desmascaramento do real, tanto pela mentira planetária quanto pela mentira cósmica. Basta aplaudir, basta olhar e é a tua iluminação, o fato de aceitar e olhar para estes horrores, que te permitirá compreender que nunca tiveram densidade, que o único real é quem você é, e não esse personagem que leva tal e tal nome e aquele primeiro nome em que está lutando hoje no final de um ciclo. Enquanto você se alimentar por outro olhar que não seja o do observador, enquanto você nutrir as emoções, os impulsos, o dever, você sofrerá, mas quando estiver farto de sofrer até o limite extremo de sua densidade, então você estará livre. Como disse Nisargadatta, como disse Abba, em algum momento as lágrimas se transformarão em risos sem fim, mesmo que hoje tudo o que está acontecendo em sua vida, ou na sociedade deste mundo, pareça terrível para você. E isso é só o começo, só pode levar você ao real, ao ágape e à paz. Tudo o mais parecerá fútil, inútil, desatualizado e da ordem das crenças desatualizadas. Lembre-se de que tudo o que você mantém está prendendo você e hoje lhes amarram. Quer sejam seus próprios pensamentos, suas próprias concepções de seu papel ou sua vida cotidiana, você nesse momento já não está mais livre para o inesperado. Você tem uma chance melhor de encontrar o real sentado, olhando para qualquer coisa, do que movendo-se e gesticulando, o que não significa que nada deva ser feito, mas que já basta ter visto, porque o que é visto pelo olho do homem, que não está mais mascarado por suas emoções, por suas leis e por sua moral, escreve de maneira inevitável. Fim do sonho, fim da mentira planetária e fim da mentira cósmica. Durante minha vida, tenho uma oportunidade de conversar longamente com você sobre os extraterrestres, como você diz positivo ou negativo. Eles também estão lá. Não acredite nas profecias, elas estão se desdobrando diante de seus olhos, são uma estrutura descritiva do que você tem que passar e agora, mas não é por isso que você deve acreditar em sua prática. Porque tudo que vai falar com você sobre um futuro, seja uma nova terra, uma nova dimensão, uma origem estelar, tudo isso eu lhes digo é vento. Hoje todos nós encontramos a verdade, o real. O real não é de nenhum mundo, mesmo o mais etéreo. O único real é o que nunca passa, é essa alegria sem objeto, esse amor nu, essa ressonância da própria inteligência que você é, e quando você a vive real e concretamente, você espontaneamente deixa ir o que te mantém e de qualquer forma você não pode fazer de outra maneira. Você pode decidir o que quer comer, que viagem você pode fazer, mas a inteligência da vida, a inteligência do real vai te alcançar porque ali você ainda é falível, mesmo desperto como você diz, mesmo com todos os seus chakras girando e abertos, mesmo com a onda de vida que surgiu, o que ainda o mantém dependente é que você ainda acredita na forma, ainda acredita no seu corpo, ainda acredita na sociedade ou no seu país.
É claro que devemos denunciar, mas não reagir, e denunciar é ver, além das aparências, além da experiência, além das memórias, além de toda reflexão e todo julgamento. É a neutralidade do momento presente em que você está neste acolhimento e nessa aceitação que nunca será uma submissão, nunca, porque você nunca poderá se submeter novamente, seja a um marido, a uma esposa, uma criança, uma lei, um país ou a ditadura da mentira cósmica. Tudo que você precisa fazer é aceitar, ver as coisas como elas são na mentira. Você não pode se opor à mentira. A mentira chegará ao seu fim planetário como um fim cósmico, e é aqui nesta Terra que está acontecendo agora, e todos aqueles que ainda acreditam que todos estão caminhando em seu próprio ritmo, que cada um não está no mesmo estágio de sua consciência, da verdade, você está enganado. Só quem escapou da visão dos sentidos, da visão deste mundo e também da visão astral da mentira cósmica, vê o mundo como ele realmente é. Neste momento existe liberdade. Mas eu te convido nos dias que virão, e realmente falo em dias, para se perguntar a pergunta dentro de você. Você não precisa de nenhuma opinião externa. Olhe com clareza, sem julgar a si mesmo, sem julgar ninguém. O que ainda está prendendo você? Qual é o medo que não foi visto? Qual é o sofrimento que não foi aceito que o impede de ser verdadeiro, de ser real? Isso também é autonomia, soberania, não depende de nada além do momento. No momento em que você pensa sobre isso, no momento em que até mesmo uma lembrança agradável retorna à sua consciência, à sua cabeça, você não está mais livre, simplesmente porque não está mais disponível para o momento. Então você vai me responder que o homem vem de um estágio, que está inserido em uma sociedade, em um ambiente familiar, em um país. Digo e repito que a armadilha está no que você ainda acredita ser válido, no que você ainda acredita ter que realizar, ganhar a vida, ou perder a vida ou não perdê-la. A verdade não se atrapalha com todas essas reflexões, não se atrapalha com todas essas noções de involução e evolução que foram adaptadas ao meu tempo de comandante, como o primeiro a ter falado do supramental por ter vivido isso. Você sabe, era Sri Aurobindo. O que ele se apressou em fazer, para prever um futuro, como eu fiz, como o comandante fez, como todos nós fizemos. Porque não tínhamos os meios para verificar e experimentar, mesmo que sentíssemos. Hoje todos vocês têm, sem exceção, a mesma possibilidade de vivê-la, mas não podem pensar em Cristo ou no diabo e ser livres. Vendo sim, é visível também em cada esquina, você vê as ações uns dos outros, não para condená-los, não para classificá-los como bons ou maus, mas para ver o real através disso. Então, o que é expresso hoje é a inteligência real, que é obviamente baseada em uma identidade, uma forma, mas que nada tem a ver com um processo de canalização ou uma entidade externa que chegaria pelo canal mariano e fusionaria sua essência com a essência do canalizador. Esta é a verdadeira telepatia. Não há necessidade de intermediário, não há necessidade de distância, não há necessidade de preparação. A inteligência real está neste ponto. O problema é que usamos palavras como a palavra amor ou a palavra inteligência, e que cada um cola ali sua vivência, sua experiência, seu ponto de referência em relação ao que já viveu ou não viveu. Mas, enquanto você seguir essa lógica, não poderá ser totalmente livre. Liberdade, repito, é a liberdade do momento. O seu presente denominado momento está livre de todo aprendizado, medo, memória e emoção. Olhe para os irmãos e irmãs humanos que vivem em paz, que vivem em ágape. Eles veem por si mesmos variações ainda, essas variações de estado. Se eu posso dizer que não é apenas o reflexo de suas perguntas finais sobre amanhã ou ontem, sobre o que todos chamamos de causalidade. A inteligência não tem causalidade, está muito além. O real, novamente, só conhece o bem e o mal, que não existem como tal, mas como forças cósmicas opostas, e que permitiram quer gostemos quer não o sonho da criação.
Não há mais responsabilidade no que você chama de Aldebaoth do que na mãe geneticista que você chama de Maria. Todos cometemos o mesmo erro, todos passamos pelo sonho, pelas densidades e estamos aqui na Terra no ponto central, eu diria mesmo no ponto nodal de onde vem a vida e de onde a vida retorna. Onde não há mais necessidade de um caminho, onde não há mais necessidade de evolução ou involução, o que vocês chamam de tempo zero é a resolução da mentira cósmica e da mentira planetária e ela ocorre agora na Terra e em nenhum outro lugar. O ponto crucial da questão era a Terra como origem do sonho. Você sabe que há muitos seres hoje nesta Terra que falam de Terra plana, mas a Terra não é plana nem redonda, é uma projeção, lugar de elaboração da vida, de elaboração de sonhos e elaboração da mentira cósmica e planetária. Não é uma condenação dizer isto, é simplesmente vê-lo claramente e um a um dentro de sua aparente individualidade. Todos nós somos chamados, independentemente de nossa densidade, hoje a aceitar e perceber a mentira planetária e a mentira cósmica. Só existe amor, não existe mundo. O amor é perfeito, nunca poderia ser amputado e nunca será desviado, não importa o que você pense sobre isso, o que quer que seus sentimentos digam a você, o que quer que suas vibrações digam a você. A vibração que você tem desenvolvido ao longo dos anos era um meio eficaz, como foi explicado, de viver supramental. Mas tomei o exemplo de ser o primeiro a ter vivido isso, diz Sri Aurobindo, que se apressou em criar uma escola, em criar uma cidade. Eu criei algo diferente do que disse quando estava incorporado. Nisargadatta criou uma escola, uma corrente, uma filosofia. Não. Saia de todas essas chamadas abordagens espirituais, energéticas e vibratórias muito rapidamente, elas os levam por caminhos de sofrimento hoje, todas as vezes. Simplesmente esteja disponível e lúcido seja qual for a sua idade, seja qual for a sua condição de vida, aceite estar totalmente lá, totalmente presente no que você está experimentando, no que está acontecendo no momento e você estará instantaneamente livre de mentiras. Mentira planetária e cósmica. Claro que há uma luta, essa luta se chama Armagedon. É claro que é isso que você está experimentando, individualmente, coletivamente, em todos os lugares. Mas essa é a grande reviravolta, essa revelação da mentira cósmica e da mentira planetária aninhada que havia sido escondida de você. Minhas palavras na época não poderiam ir mais longe, porque não adiantava dizer o que estava atrás do sol ou da luz até que o tivéssemos vivido, especialmente o fato de que até que vários seres humanos o tivessem vivido, era inútil falar sobre isso. Hoje você só tem uma coisa para falar, que é um real. O real não é a forma. O real não é sua forma. O real não tem mundo. Nesse momento, você experimentará, sentirá a vida e vida pode ser traduzido como ambiência ou vibração, a vida da liberdade como nenhuma outra. Não é apenas calor no coração ou fogo no coração. Não é apenas a onda da vida crepitando em suas costas ou pernas. Não são apenas os chakras que estão girando a toda velocidade, pois isso não é real. É precisamente a cessação de tudo o que se move, e o que não deve se mover é a sua mente, suas emoções, não seu corpo, você o está movendo. Você tem obrigações e gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe dizer que mesmo as obrigações, sejam financeiras, sociais, morais, emocionais, profissionais, familiares, não significarão mais nada para você nos próximos dias e próximas semanas. Não é uma punição nem uma retribuição. É um pretexto para fazer você experimentar o real que você é. Não existe real em sua vida. Não há real em seus afetos. Não há real em seus pensamentos. O real é pura alegria que nada tem a ver com evolução ou involução, que nada tem a ver com movimentos, que nada tem a ver com reagrupamentos. Isso se passa de si para si.
É na sua mais pura individualidade que você descobrirá que não há ninguém, que não há individualidade, nem aqui nem em outro lugar, pois toda a criação está em seu coração. E que, como você sabe, estamos todos interligados. Não adianta excluir Aldebaoto ou Maria, mas atravessá-los, colocá-los em seu lugar, sonhadores ou impedidores de sonhar. Mas nenhum sonho leva ao real. Pelo contrário, sabemos que quanto mais sonhamos, menos chance temos de experimentar o real. Isso é o que vocês mesmos devem provar a si mesmos hoje e a inteligência da vida, a inteligência da luz, a matriz, a matriz crística, como vocês a chamaram alguns anos atrás, levarão tudo embora do que resta de suas ilusões. Você não é avô nem criança. Você não é um marido nem a esposa. Você não é o advogado, nem o professor, nem o policial. Você não é o anjo nem o arcanjo. Tudo que é da ordem da forma, tudo que é da ordem de qualquer densidade, é subjugação. Você é anterior a tudo isso e é neste sentido que em um dado momento a mentira planetária encontrará por completo a mentira cósmica, extraterrestres incluídos, para mostrar que você está sozinho, que não existe nunca teve ninguém, que você é tanto nada e ao mesmo tempo tudo. A partir daí, o sonho não pode mais continuar em qualquer densidade possível, em qualquer forma possível e em qualquer mundo possível. É esta constatação, este despertar, se assim o quiserem chamar, não mais do indivíduo, mas de todo o coletivo humano, presente na Terra ou nas outras dimensões, que vai mostrar a você, fazer você vivê-lo, se isso já não foi feito. A alegria cobre tudo, a alegria do real, a verdadeira inteligência. Nesse ponto, todo o resto do que você poderia chamar de decoração, e a decoração inclui outros também, seja sua esposa, marido, filho ou banqueiro, não existe. Você ainda está sujeito para muitos aos seus sentidos mais comuns. O que você vê, o que você ouve, o que você cheira, não é verdade, é uma etapa. Mas tudo é feito pela inteligência do real, o que vocês chamam de inteligência da luz, como Abba disse. Tudo foi escrito. Nada é deixado ao acaso. Se você aceitar isso, verá cada vez mais claramente a mentira da sociedade, da mentira da história e falo bem de todas as histórias de todas as pessoas, de todos os países e de todos os tempos deste ciclo como em qualquer ciclo. O real não pode ser cíclico. O real não pode ser melhorado ou cortado. O real é alegria e até que a alegria tenha tomado tudo e consumido tudo, suas últimas ilusões, sua última participação no mundo da forma, você não pode reivindicar ser livre. Certamente você terá experiências de liberdade que talvez o fortaleçam à medida que prossegue nesta verdade. Esta verdade, que não depende do teu ponto de vista, nem da tua história, nem de um arcanjo, nem de um anjo, nem de Deus, nem do demônio, nem de qualquer densidade, nem de qualquer dimensão, sempre esteve lá. Nós simplesmente não podíamos vivê-lo integralmente. Tivemos que lançar luz sobre todo o quadro, o controle da predação, o sexto ciclo da Terra, as alternâncias de eras, o que vocês chamam, o que agora chamamos de Kali Yuga. Mas a única saída, a única chave, é seu comportamento no momento presente. Se você está realmente inserido e totalmente inscrito no que tem sido chamado de aqui e agora, sem se perguntar nada, permitindo-se ser percorrido por tudo o que pode vir a acontecer, pensamentos e emoções, dores no corpo, então você vai liberar aquele que observa o observador, o estado natural. O estado natural é aquele que não se deixa enganar, nem pela mentira planetária, nem pela mentira cósmica. Ele não se deixa enganar mais por sua situação, não se deixa enganar mais por sua idade, não se deixa enganar por uma profissão ou mesmo por um sexo. Ele é o que você chamou anos atrás, no androginato primordial. Estas ainda são palavras, mas refletiram bem o que você iria experimentar hoje. Olhe para sua vida enquanto que um personagem. Veja o peso de seus pensamentos hoje.
Assim que você sentir um medo ou uma emoção, seja ela qual for, ela se cristalizará instantaneamente em seu corpo. Seu corpo é o espelho da verdade. É uma interface mesmo que ilusória. E hoje, todos vocês têm a possibilidade, estando em um corpo de carne desta densidade, seja qual for a sua idade, se forem honestos consigo mesmos, descobrirão cada vez mais facilmente se estiverem no momento, nada pode perturbá-lo. E que se você não estiver no momento, você será o objeto de todo sofrimento e dor possíveis, em qualquer nível. E eu disse que o alvo é o seu corpo. Isso não é uma punição, por favor, entenda. É uma iluminação. Quando você estiver farto do sofrimento deste corpo, deste mundo ou da mentira cósmica, você só será capaz de se voltar para si mesmo, o que tem sido chamado de coração do coração. E tudo é feito pela inteligência da luz e no que você vai ter que viver nos dias e semanas que virão, para garantir que você não possa mais deixar de olhar para o real e a verdade de quem você é. Porque tudo em que você se apoia do lado de fora, propriedade, eletricidade, casa, comida, não trará nenhuma segurança. Isso é o que todos nós decidimos escrever para acordar da mentira. Não julgue nada. Se eu te disser hoje que tudo está perfeitamente no lugar certo, tudo foi escrito perfeitamente e você só pode seguir o roteiro sem se envolver nele, então o real será o seu dia a dia. A alegria aparecerá em seus rostos, em seus olhos. Você não tolerará mais o menor obstáculo à sua liberdade, não por querer lutar ou se opor a si mesmo, mas por dizer a verdade. Você é a verdade, mas não tanto quanto você reivindica uma identidade ou qualquer coisa deste mundo. De qualquer maneira, a sociedade denominada ocidental está morrendo como todas as civilizações, e é agora mesmo. Então, obviamente, quando eu estava nesta densidade que é a sua hoje, obviamente estávamos falando sobre o futuro, estávamos falando sobre evolução porque estávamos em evolução. Mas não há tempo. Todo mundo que vive o momento lhe diz isso. Todos esses mundos com todas essas formas, anjo, arcanjo, demônio, é uma criação do homem, como Deus e o diabo. Somos apenas nós. Pare de se projetar, como certamente era necessário para se elevar em vibração, para uma autoridade externa. Já disse nas minhas últimas falas, não acredite. Não acredite em ninguém. Não acredite em nada, exceto no momento, exceto no presente. Todo o resto o fará sofrer cada vez mais. Enquanto você precisar entender a conexão entre você e qualquer pessoa, você não é livre porque não pode ver que o outro está dentro de você. Você colocou alguma distância e todos nós fizemos isso. Distância é o reverso do acolhimento e aceitação. Aqueles de vocês que foram capazes de experimentar o acolhimento e absorção de essências alguns anos atrás sabem disso muito bem. Pare de olhar. Pare de querer entender. A compreensão só pode vir de você, não por um ato intelectual, não por um memorial ou até mesmo por um ato menos projetivo, mas simplesmente pela validade do momento. Se você foi capaz de estar totalmente no momento, não há mais nenhum medo que o retenha, não há mais nenhum pensamento que o retenha, não há mais nenhuma emoção que possa alterá-lo. Eu acredito que Nisargadatta falou da indiferença divina ao mundo da forma e, antes de tudo, a sua forma. Não é uma negação. Significa apenas que você passou por todas as camadas de ilusão, tudo que não é verdade. Você é o real. Continue sendo este real. E quanto mais você estiver no real, mais caos e ilusão se estabelecerá. O Armagedon que você chama de revelação de que todos os profetas falaram. Hoje você está nisso. 20 ou 30 anos atrás, eu disse que não deveríamos nos preocupar muito com profecias porque causava ansiedade, criava medo, trazia projeção. Mas hoje, nada disso. Pertence a um mundo que já está morto.
E o que você está testemunhando neste exato momento, na revelação da mentira planetária e seus emaranhados com a mentira cósmica, parecerá uma vasta farsa. E quanto mais hoje você tem a impressão de estar sofrendo ou de ser afetado por ele, seja por dinheiro, seja por leis que o impedem de se mover, você vai rir disso porque não há melhor oportunidade, não há melhor circunstância do que o que está acontecendo agora. Ontem, 29 de agosto, acendeu-se o farol da humanidade. Também encontrou eco na Europa, mas também em outras regiões do mundo. A verdade se espalha por toda parte. A mentira resistirá em todos os lugares, em você também. Vejam quantas vezes vocês negociam consigo mesmos, onde sentem essa alegria, mas onde são apanhados por alguma falta, seja ela qual for, pela necessidade de se proteger de qualquer coisa. Veja como é fácil, mesmo para os mais estáveis na verdade do ágape, quantos mais têm momentos em que parece que as coisas não estão indo bem, naturalmente. Esses são apenas os últimos sinais de apego ao seu personagem, aos seus afetos, às suas famílias. Mas o que significa família, além da mentira cósmica e planetária? Absolutamente nada. Veja como todos dependemos da memória, das imagens, dos vínculos que forjamos ou tentamos romper. Nada disso hoje pode preocupar você. Quanto mais você está na alegria do momento, nesta ressonância ágape, menos você está sujeito a tudo relacionado à ilusão, goste ou não. Mesmo que lhe pareça falta de saúde, dinheiro, carinho, você não entrou suficientemente dentro. Você não permitiu que os véus finais se dissolvessem, fossem eliminados de você. Mas a vida hoje, para cada um de vocês nesta densidade, tudo que a vida vai apresentar a você são choques, tremores, em todas as áreas de suas vidas. Não se trata de punição. Não se trata de ataque. É só uma questão de adaptação ao real. É talvez uma questão de deixar a luz retificar o que você pensava que era da luz, mas que é apenas um peso. Se você for objetivo e honesto e lúcido consigo mesmo, não será mais capaz de mentir para si mesmo. Não há álibi válido. Não há justificativa válida. Não há explicação para nada que se oponha ao real. Mas, novamente, como eu disse na década de 2000, deixe quem dorme tranquilo. As circunstâncias da mentira planetária logo os despertarão, de acordo com o que está escrito neles e para eles e por eles. Ocupe-se de você. Esteja neste estado natural no real, na inteligência, e tudo o que te parece, ainda hoje, intransponível, que seja no nível emocional ou em qualquer nível que seja, será ultrapassado e transcendido com um enorme sorriso. Mas não vem de sua ação, não vem de sua reação, mas só vem de sua capacidade de aceitar ver de fato que mesmo a pior perda, mesmo o pior sofrimento e até o pior medo, não pode nunca durar. De qualquer forma, será limitado pela sua morte física, tanto quanto possível. Mas você tem hoje, pela inteligência do real, a disponibilidade total desse ato resolutivo e é você quem o domina. Mas enquanto você está procurando uma responsabilidade em outro lugar, enquanto você está procurando uma causalidade em outro lugar, é a sociedade, é meu vizinho, é meu marido, é minha esposa, é a falta de dinheiro, é má sorte culpar, você não tem chance de ser totalmente livre. E você tem humanos suficientes hoje que vivem esse estado de paz, esse estado de ressonância, que é uma conexão muito mais importante do que a comunicação, como eu disse, porque não há mais distância. Então você está livre. E se você for livre, que é o seu estado natural, ele só pode crescer a cada dia, não importa o que aconteça com seu corpo, sua vida, sua carteira, sua família, seu país. A conexão real e a ressonância real estão aí. É reconhecer-se além de qualquer aparência, qualquer papel, qualquer função ou ocupação. Não é mais hora de se entregar a um guia, seja ele humano ou cósmico. Você está sozinho. Cara a cara.
Se você realmente puder entender esta frase, que você está só, que existe apenas você, então você experimentará que nunca existiu ninguém, então você será livre. Mas, contanto que você dê rédea solta às preocupações deste mundo em qualquer nível, como você deseja estar real, franca e totalmente disponível, isto não é mais possível. Você não pode mais estabelecer transações, não pode mais negociar ou lidar com a ilusão. Você só será capaz de sair dela e não é você quem vai sair dela. É o próprio real que fará com que te extraia daquilo que te limitava, quer seja o teu marido, quer seja o teu próprio corpo ou qualquer situação. A lógica e a inteligência do real, da luz, não podem ser abordadas com nenhuma lógica humana. Entenda bem isso. É apenas aceitando sua humanidade, seu nada e seu tudo, que você é livre. O que você tem que passar, individual e coletivamente, nos dias e semanas que virão, não julgue pelas aparências, nem mesmo pelos fatos, mas espere pelos resultados. Deixe o plano se desenvolver. Basta estar aí, para ver com clareza, para estar lúcido e para estar nesta paz. Todo o resto não precisa de você, ainda é uma crença. Na verdade, o encontro da mentira planetária e da mentira cósmica é para levá-lo agora cada vez mais brutalmente, de uma forma às vezes violenta, à verdade que você é. Não interprete eventos. Apenas deixe que eles sejam iluminados por sua presença. Este é o seu trabalho, se podemos falar de trabalho. É ser você mesmo, não dar mais rédea solta às suas lembranças, não mais dar rédea solta ao que o limita. Não se opondo a ela, não se confrontando, mas aceitando o óbvio. Você não pode evitar. Existe liberdade e existe real. Não dê ouvidos a ninguém. Além disso, você não saberá mais quem vai ouvir, tanto as vozes serão discordantes em todos os lugares, seja entre os ditos espirituais, seja entre os políticos, seja entre os médicos, seja entre os médiums, você não será mais capaz de se apoiar em nada conhecido. É urgente. Não há sentido em sofrer. Não adianta resistir. É simplesmente necessário assistir o que está ali, olhando para ele, não julgando, mas vendo com clareza. Não vou me alongar sobre o resto dos eventos. Eles foram escritos em todos os lugares. Você realmente está, dentro de 2 dias, entrando no Armagedon. O que você vai fazer? Você vai querer se preservar? Você vai querer fugir? Ou você vai ficar tranquilo? A liberdade está na tranquilidade, nem na fuga, nem em preservação, nem em oposição. Todo mundo faz sua parte. Alguns escreveram para se opor. Alguns escreveram para serem violentos. Mas do ponto de vista cósmico, precisamos, antes de tudo, de irmãos e irmãs humanos alinhados na indiferença divina, que vejam com clareza e que deixem a luz do real sentar-se definitivamente em seu coração e em todas as suas células, sem resistir. Sem querer entender, sem querer se apropriar, sem querer fazer disso novas histórias. A lucidez é sem histórias. A lucidez é o real. Ela lhes dá clareza e precisão, não neste mundo, nem no cósmico, mas mostra-lhe a mentira e as conexões. Não há mais nada a fazer. É amor e luz e inteligência que consomem o que é falso. E quanto mais real você é, mais você aceita abrir seus olhos e abrir seu coração e fechar sua cabeça, sua mente. Quanto mais você descobrirá a serenidade, mais você viverá do que as emoções que passam, por mais memoráveis que sejam. Ou do momento, não pode mais atrapalhar ou limitar você, e é nessa quietude, nesse silêncio, nesse acolhimento, que o real se revela. A melhor forma de acabar com a mentira da sua vida, da sociedade, desta esfera da vida que chamamos de Terra, é o silêncio e a aceitação, que é exatamente, eu diria, o ato revolucionário mais nobre que não existe. Não envolve derramamento de sangue, nem conflito, nem briga.
Quanto mais você estiver estabelecido nessa indiferença, nesse silêncio, mais eficiente você será sem pedir nada. O que lhe falta será trazido, se você lutar, será tirado de você. Chegou a hora de assistir à festa, chegou a hora de testemunhar o levantamento da mentira cósmica aqui mesmo nesta terra. Já agora, muitos de vocês não são mais enganados por densidades, dimensões, experiências mesmo dentro da forma mais etérea que existe, porque quem descobre a liberdade de ágape não pode mais estar sujeito a nenhum mundo, nenhuma ideia, nenhum devir e não é mais dependente de nenhum passado. Não vou falar com você em termos de energia, vibração ou mesmo sentimento. Você não precisa mais de tudo isso, você só precisa aceitar o momento presente, o seu comum da Terra, comum do cósmico, tudo o mais é feito sem você, mas através de você. É assim para cada indivíduo, é assim para cada grupo social, é para cada família e especialmente para cada país. Não foi à toa se há muito tempo decidi colocar Bernard de Montreal, porque Montreal é um monte do réu. A verdadeira história não aconteceu onde lhes foi contado, é tudo uma mentira, mas pertence à história, mas o reflexo da Terra, e eu acredito que o comandante irá lhe dizer explicado há muito tempo, cada país é marcado por um tipo de qualificador elementar. O Brasil está marcado pelo fogo, Quebec está marcado, por quê? Por água. É a matriz da vida, a matriz da luz destinada a iluminar, não como um indivíduo, mas como uma consciência ligada a uma alma muito antiga, que é ao mesmo tempo a alma da velha França, que se tornou Nova França, mas também as almas dos nativos, que hoje devem se encontrar na mesma alquimia, e não apenas em Quebec ou Canadá, mas em todos os lugares. Veja no Ocidente e na Europa todos aqueles que se opõem falando de sua raça ou nacionalidade. Isso não pode ser feito em Quebec, mas não pode mais ser feito na Europa. Enquanto você colocar um limite, enquanto você colocar uma fronteira, enquanto você colocar uma definição, uma identificação, na verdade você não pode ser livre. Significa que você traz peso, energia, consciência para o que passou ou para o que está por vir. Aí está a grande armadilha da espiritualidade que foi revelada hoje, já faz alguns anos. Hoje, mais do que nunca, eu diria a você simplesmente estas palavras. Não acredite em ninguém, não acredite em nenhuma palavra, não acredite em nenhuma imagem, não acredite em nenhum cenário, mas simplesmente acredite no que seu coração diz. E o que o seu coração diz não pode ser expresso em palavras, não pode ser expresso apenas em decisões, como a resposta do coração do comandante há muitos anos. Hoje só há uma resposta é sim, sim, vejo a mentira planetária, vejo a mentira cósmica, vejo a mentira da minha identidade, a mentira da minha forma, só resta uma coisa, o amor, ele sempre esteve lá, ele é tudo. O amor acaba com a consciência, o amor acaba com o supramental, o amor acaba com o que está passando, o amor acaba com os elos e deixa espaço para a ressonância, que é muito mais do que uma confiança. Ressonância é dizer ao outro, eu te vejo e você me vê, além de qualquer máscara, além de qualquer identidade, além de qualquer indivíduo. É a única verdade, é o único real e isso é inteligência. Você notará cada vez mais fortemente nos dias e semanas que se abrirão diante de você, que não será mais capaz de discutir esta realidade, este amor, e que se houver a menor justificativa para o seu personagem, um elemento memorial, ou um vínculo emocional profissional, social ou rural, não será capaz de prendê-lo novamente. A alegria interior, este estado além de qualquer estado, será o seu dia a dia e eu também diria que será o seu único ponto de referência. Assim que a tiver experimentado, mesmo que apenas um sopro, você não poderá mais se enganar, você não poderá mais ser enganado, nenhuma mentira o dominará. Somente o real, somente a luz, somente o que é anterior à luz será a verdade.
Minha intervenção hoje neste 30 de agosto do ano 2020 marca a abertura, após o evento de ontem, da grande resolução da mentira planetária, a mentira cósmica e a mentira da criação e evolução. Existe apenas amor, tudo o mais está destinado a desaparecer bem aqui nesta terra, bem aqui em seu corpo de densidade, bem aqui em seu corpo de eternidade, e por todo o cosmos. Não estou pedindo que você acredite em mim porque não consegue acreditar, ou você vive ou não vive, mas posso garantir que você vai viver, e quanto menos lutar, menos reivindicará, e mais você afirmará que você é a luz, quanto mais a estrada se iluminará na sua frente e em você, e ao seu redor. Todo o resto, como diria Bedin, é cinema de baixo nível para lhes fazer evitar de olhar para dentro, até vacinas, até ditadura, que é real e ela não data de hoje, você apenas vê hoje, mas esteve lá desde o início dos tempos na Terra, é o que você chama de civilizações, é o que você chama de autoridade. O ser humano autônomo e livre não precisa de autoridade para lhe dizer o que fazer, não precisa de estudos científicos, porque ele está no momento, e no momento é a resposta. Tudo o mais é cinema, tudo o mais afasta você do real. Se você for verdadeiro, então o real se manifestará, então a inteligência da luz trabalhará em você e ao seu redor, mas não é você quem está trabalhando, você está lá para assistir, para ver e estar presente. A ação se faz por si mesma, o importante é dizer não à sociedade, não ao que é contrário ao sim da aceitação da vida, da aceitação do momento e do presente eterno. Não é mais hora de procrastinar ou falar sobre raça raiz ou canalização ou obstrução ou o que quer que seja. Só existe uma consciência que se fragmentou e se dispersou até o infinito ao mesmo tempo e no mesmo espaço/tempo. Tudo o mais é apenas um sonho destinado a te acordar e, como disse Abba, nada melhor do que um pesadelo para te acordar e parar de sonhar, parar de acreditar. Mesmo os alienígenas, mesmo a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres em sua totalidade, não é absolutamente nada em comparação com o menor de nós nesta Terra com sua alma humana. Pare de ser escravos de seus pensamentos, suas histórias, suas emoções, seu futuro, seus medos, seu corpo. Tome esta decisão em você mesmo e você verá imediatamente as mudanças, mas enquanto você não abrir mão de tudo, você não é livre e a vida vai mostrar isso para você, vai mostrar para você, no seu país, em sua família, em sua casa ou em seu apartamento, até a hora de você sorrir, até a hora de a alegria deleitar-se no êxtase eterno da verdade e da realidade. Foi minha primeira e minha última intervenção, porque agora tudo deve ser feito em você e através de você. Não dependa de nada, não há Salvador, não há retorno de não sei qual Cristo ou Anticristo. Existe apenas o real, e o que está acontecendo nesta Terra é um reflexo do que está acontecendo no cosmos neste exato momento, entre os seguidores da forma e eu diria aqueles que vivem o real. E o real, é claro, só pode transformar o sonho e mostrar-lhe sua inutilidade, sua fatuidade. Você está completo e está completo assim que se concede a crença suprema. Você é muito mais do que esta forma, você é muito mais do que qualquer forma, você é muito mais do que qualquer mundo. Tudo vem de lá e tudo volta lá, e está acontecendo agora nesta Terra. É a data, não estou falando do acontecimento que todos vocês estão esperando, que não é preciso esperar, pois o acontecimento acima de tudo é você mesmo. A descoberta, a vivência da verdade do real, da inteligência da luz, então o que vocês a chamavam ágape ou ressonância espacial interdimensional, o importante é vivê-la aí, no coração, real e concretamente, não faça filmes com ágape, não faça movimento com ágape. A liberdade não é um movimento espiritual, a liberdade não é unir outras pessoas de acordo com sua visão ou de acordo com sua experiência. A liberdade é dizer ao outro que ele é livre, dar-lhe isso até que a viva, sem querer mudar nada.
Afirmar aquilo que você é além da forma. Você é pura luz e pura inteligência. Todas as outras inteligências que não conheceram a densidade mais densa desta Terra estão muito distantes do real. Em outras palavras, hoje a humanidade encarnada nesta densidade neste planeta que está mais próxima do real, quaisquer que sejam as aparências. Veja os alienígenas, seja qual for a densidade deles, eles pegaram naves, eles criaram naves, eles passaram pelos portões intraterrestres ou pelo portão do Sol. Você não precisa se mover, você está no centro da ação, no coração do sonho, mas também no coração do real. Todo o resto eram apenas distrações, mentiras, na pior das hipóteses por omissão, mas para isso você deve descobrir a totalidade da mentira cósmica. E aí também você não viu nada. Todos aqueles que lhe apareceram com os papéis de guias, papéis de seres iluminados, em todos os séculos passados, e em todas as culturas, e em todas as civilizações, foram atormentados por mentiras cósmicas. Há apenas você. Enquanto você apoiar ou acreditar em qualquer personagem, em qualquer movimento do pensamento, você é prisioneiro de suas próprias criações e há cada vez mais sofrimento ali. Mas como disse o comandante, como disse Nisargadatta, ame ou sofra, e você tem a escolha a cada minuto, a cada respiração, real e concretamente. Então a escolha é sua. O que você quer alimentar? História, memórias, projeções. Ou você quer se alimentar da verdade? Isso vai aparecer para você cada vez mais como dois comportamentos diametralmente opostos. Um é resolução, leveza, ágape, e o outro é sofrimento, raiva, negação, medo. Não pode mais haver meias medidas, você não pode mais procrastinar de uma para a outra. O real da luz, a inteligência do real irá agarrá-lo por trás de todas as aparências que você viu ou não. Enquanto você não aceitar que é amor, mas que você ainda está colocando sua história à frente, suas atrações ou suas repulsões, você não é livre. É algo que é decidido instantaneamente, com o qual você não pode trapacear, com o qual você não pode lidar, é sim ou não. A vida vai mostrar a você, cada vez mais rápido, cada vez mais violentamente, você é amor e nada mais. O amor não precisa de bagagem, memória, medalha, nota de banco, afeto, vínculo. Eu diria em sua alma e consciência, em sua mente e em seu personagem. Você quer ser livre ou quer outra coisa? Livre de si mesmo, livre de forma, ou você coloca outra coisa na frente de seus desejos? Vou terminar com estas palavras: qualquer que seja a sua forma, quaisquer que sejam os seus pensamentos, tudo que você pensa que é certo ou errado, não importa para o real, não importa. No que diz respeito à inteligência, e lembre-se também como Nisargadatta e o comandante lhe disseram, nestes tempos tão propícios à alegria, o silêncio é a palavra-chave. Não é uma questão de deixar de falar, é uma questão de jogar como quem observa o observador. Quem está observando o observador? O que o observador está olhando? Você está a montante do que é observável, você está a montante do que está observando. Você é o real. Tudo o mais, tudo que pode parecer pensamento. Tenho essa idade, tenho esse limite ou tenho esse problema, só está aí para te desviar da verdade. Se você tivesse uma fé, como ele disse o outro, como um grão de mostarda, você moveria montanhas. Não é a fé, a esperança no futuro, é a afirmação da realidade que você é, mesmo sem vivê-la, que o faz vivê-la. Todo o resto é história, tudo o mais são cenários mentais ou emocionais. Vem, portanto, convidá-lo para a liberdade incondicional. É hora de abandonar hoje todos os ensinamentos, mesmo os meus, mesmo os do comandante, mesmo os de Nisargadatta, para ficar-nos diante da verdade que você é. Mas, mais uma vez, cabe a você demonstrar isso a si mesmo pela objetividade de sua experiência, e lembre-se de que você não pode trapacear com a verdade, com o real.
A inteligência humana é tão restrita em comparação com a inteligência da luz. Você pensa que é sua inteligência, o que é errado. Agora é a hora, neste dia 30 de agosto de 2020, de dar-lhes tempo para digerir o que acabo de dizer e prová-lo a vocês mesmos. A vida irá demonstrar isso a você. A inteligência da luz usará todas as oportunidades, tanto individuais quanto coletivas, para conduzi-lo ao que você é, onde você nunca se moveu, como dizem alguns irmãos orientais. Você só precisa de bom senso, você precisa ver o que está acontecendo diante de seus olhos, em seu país, em sua família, em sua casa, para testemunhar sem julgar. Toda a iluminação está lá, no momento em que você para de projetar, no momento em que você para de pensar, no momento em que não apela à sua memória ou à sua compreensão intelectual. Nesse momento você está disponível. E isso está disponível para cada um de vocês, qualquer que seja sua ocupação, qualquer que seja sua idade, qualquer que seja sua saúde, qualquer que seja sua carteira, qualquer que seja seu isolamento. Silêncio. Agora vou deixá-lo neste silêncio. Silêncio. E em silêncio, eu vos saúdo. Silêncio. Eu agora volto ao silêncio e digo a vocês que todos nós, anciãos, estamos mais próximos de vocês, dentro de vocês, e que vemos claramente, do nosso ponto de vista, este encontro entre a mentira planetária e a mentira cósmica. Existe a sua liberdade, existe a revelação e existe o ágape. Como o comandante, eu te digo para todo sempre, no coração de cada um que é um coração de cada um. Silêncio. Que sua lucidez seja sem falhas, que a tua presença seja completa e que o amor prevaleça. Até mais. Canalização de Jean-Luc Caillon. https://apoteose.live/blog/2020 08 30 Bernard de Montreal 30 Out 2020. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84